Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta. Esse vídeo aqui é minha participação no Fórum Literário Entre Pontos e Vírgulas, organizado pela Lu Lima Verde e pela Denise Mercedes. O livro do mês de junho, escolhido dentro do tema Literatura Brasileira Contemporânea, escritores homens, né? O escolhido foi o 9 Noites, do Bernardo Carvalho. O Bernardo Carvalho é um escritor carioca, ele nasceu em 1960. Ele trabalhou alguns anos como correspondente em Nova York e em Paris. Inclusive, ele teve 2 livros editados na França. Em 2004, ele ganhou o prêmio Jabuti pelo romance Magnólia. E esse livro aqui, que é de 2 anos antes, de 2002, ele também foi premiado pelo Telecom de Portugal na categoria Literatura Brasileira. E a premissa desse livro aqui, ele parte de um fato, ele é baseado num fato real, né? O autor, ele pegou ali um episódio real e desenvolveu a história a partir disso. Esse episódio que aconteceu é sobre um antropólogo estadunidense, o Buell Quinn, que veio para o Brasil em 1939 estudar os hábitos de uma tribo indígena do Tocantins, né? Então ele permaneceu lá durante alguns meses e acabou cometendo suicídio. Isso foi em agosto de 1939, ficou alguns meses depois dele ter permanecido lá, ele cometeu suicídio. Isso na época não foi muito divulgado, foi meio que encoberto, ali tinha muito mistério em torno disso. Aí a partir daí que ele criou essa história, né, fez a narrativa. Então o narrador dessa história, o livro ele é narrado em primeira pessoa, ele se depara com uma notícia de jornal e a notícia do suicídio desse antropólogo, né? Isso já tinha acontecido 62 anos antes. E essa notícia acaba despertando uma curiosidade muito grande nesse narrador, que a gente não sabe direito quem é, né? Durante todo o desenrolar da história não fica bem claro quem que é esse narrador. Mas é alguém que acaba ficando obcecado com a história desse antropólogo e ele parte em busca de saber quem que ele é e principalmente o que terá levado ele a se matar aqui no Brasil, no meio de uma tribo indígena. Bom, o livro começa assim: isto é para quando você vier, é preciso estar preparado, alguém terá que preveni-lo. Vai entrar numa terra em que a verdade e a mentira não têm mais os sentidos que o trouxeram até aqui. Então isso é uma carta que ele está escrevendo para uma pessoa e esse destinatário também ele se mantém em segredo até um determinado ponto da narrativa, tá? Durante a história várias cartas vão sendo escritas para ele e a impressão que a gente tem é que essa pessoa, esse destinatário, ele está ligado direto ou indiretamente ao antropólogo e principalmente à causa do suicídio. Quando esse narrador ele vai para aquela tribo para investigar a morte, ele tem acesso a algumas cartas, alguma correspondência do antropólogo. Cartas que ele recebeu da família, né, que era a mãe, a irmã, essa pessoa, o pai. E uma dessas cartas desapareceu e foi a carta que ele recebeu alguns dias antes de morrer. Ele recebe essa carta deixa ele completamente transtornado e ele se mata logo após isso, né? Quer dizer, o mistério provavelmente está ali. O que continha aquela carta é a chave do mistério. Bom, em resumo, o livro ele te mantém num clima de suspense muito grande, porque você passa a leitura toda querendo chegar logo ao final para descobrir o que aconteceu, né? O livro é fininho, ele é da Companhia de Bolso, a edição normal dele está esgotada, tem 150 páginas, ele tem umas fotos aqui, tá? Essa aqui é a foto, ele fala como se fosse a foto dele mesmo, eu procurei na internet, mas eu não pude apurar se realmente é a foto dele na verdade. Essa aqui dá a impressão de ser, tá? Essa aqui é toda a equipe lá dos estudiosos, dos antropólogos. Tem uma das pessoas aqui que ele até fala que é o Levi Strauss. Eu acho que é mesmo, tá? Então é isso. Bom, os vídeos do fórum, eles têm um pouco de spoiler, né? Então, assim, essa parte que eu vou falar agora
é a parte do spoiler, então eu acho que quem tiver curiosidade de ler esse livro tem que encerrar agora o vídeo, porque eu vou falar do final, né? Bom, então, como eu falei, ele vai te deixando num clima de suspense e de ansiedade para você descobrir o que acontece. Só que chega ao final do livro, ele é desse tipo de livro que não esclarece o final, tá? Num determinado trecho da narrativa, você descobre que esse destinatário, essa pessoa a quem ele está mandando essas cartas, eu acho que, se não me engano, é um engenheiro, eu sei que é um homem com a qual o antropólogo mantinha um relacionamento amoroso, né, de certa estabilidade. E houve ali entre eles uma terceira pessoa, aparece uma mulher na história e acaba causando a cisão entre os dois, né? Forma-se um triângulo amoroso entre eles. Então, a partir daí, tudo fica duvidoso, né? Quer dizer, essa mulher, ela teve um relacionamento com os dois, não se sabe. Essa mulher teve um filho, a paternidade desse filho, se é o antropólogo ou se é o engenheiro, não se sabe. A ideia que a gente tem é que realmente esse triângulo amoroso, toda essa questão da traição, do filho, tudo isso que teria levado ele a cometer suicídio, em alguns pontos da história a gente tem a impressão que ele quer dizer que é alguma questão ligada a dinheiro, mas assim, é o tipo de livro que você chega ao final e ele te dá uma gama de interpretações, né? Ele não te dá de bandeja o que teria acontecido. É uma coisa que você, como leitor, vai ter que refletir, vai ter que tirar suas próprias conclusões, né? Tem uma frase aqui do livro que eu até selecionei que fala bem isso, tá? Que eu acho que é a alma da história. Cada um lê os poemas como pode e neles entende o que quer. Aplica o sentido dos versos à sua própria experiência acumulada até o momento em que os lê. Esse livro ele é comparado em vários momentos com o Coração das Trevas do Conrad, né? Porque também tem ali um general, eu não sei se é general, mas que enlouquece ali no meio da selva e aí cria essa curiosidade do que terá acontecido, tá? Eu não li o Coração das Trevas, mas eu li um outro livro que eu gostei bastante e que a leitura do 9 Noites me fez lembrar ou relembrar. Vou falar um pouco desse livro que eu gostei bastante, tá? Que é O Afinador de Piano. Esse livro é da editora da Companhia das Letras e o autor é Daniel Mason. Esse escritor é muito jovem. Ele se formou em biologia em Harvard. Em 1998, ele ficou um ano na Birmânia estudando doenças tropicais. E a experiência que ele teve ali naquele país, muito diferente de tudo que ele estava acostumado, serviu de inspiração para que ele escrevesse esse livro. Então a história é a seguinte, a história se passa no século XIX e está tendo uma questão ali de guerra entre a colônia, a Birmânia, que é a colônia, e entre a Inglaterra. E o Ministério da Guerra, ele pede a um afinador de piano, que é um especialista num determinado piano raro que estaria no forte, ali no meio daquela selva, e o Ministério da Guerra solicita que ele vá para lá para afinar esse piano. Bom, e o que estaria fazendo um piano ali no meio da selva, no meio de uma área litigiosa? O major que está naquela missão, ele acha que através da música ele vai conseguir apaziguar os ânimos entre os ingleses ali que estão lutando e entre os nativos, né? E à medida que você vai lendo o livro, que você vai sendo apresentado ao personagem que é esse major, vai se criando uma expectativa muito grande, porque ele vai descrevendo um personagem extremamente carismático, desse tipo de personalidade magnética mesmo, que consegue manipular todo mundo, né, através da sua personalidade. Bom, e o porquê que eu fiz uma comparação entre essas duas histórias? Bom, as duas histórias se passam na selva, né? Se passam ali no meio da selva. Personagens ali que não são daquele ambiente, que estão tendo que viver numa situação limite ali naquele ambiente completamente estranho a elas, em que elas têm que fazer toda uma adaptação para sobreviver. Personagens ambíguos,
mistérios, né? Você não sabe o que levou ao suicídio. E em Um Afinador de Pianos é incrível porque você não sabe quem que é esse major, tá? Ele vai realmente te apresentando um personagem que no final da história eu não sei se ele é o mocinho ou se ele é o vilão da história. Por isso que eu achei esse livro genial, porque ele conseguiu criar um personagem assim extremamente ambíguo. Mocinho ou vilão esse major. Eu preciso reler esse livro para chegar a essa conclusão, tá? E então é isso, quis fazer esse paralelo para falar também um pouco desse livro que eu gostei bastante. Eu dei 5 estrelas para o Afinador de Piano, tá? E pro 9 Noites do Bernardo Carvalho eu dou 3 estrelas. Eu gostei da narrativa dele. Mas fica essa interrogação no ar. Eu acho que é um livro muito interessante para ser levado para debate no fórum. Inclusive eu vou deixar linkado aqui, quem quiser ir lá para debater, quem quiser ler o livro, não importa que os tópicos de discussão vão continuar lá até por tempo indeterminado. Então quem quiser ler, mesmo que demore, volta lá para discutir, para dar sua opinião, porque eu acho que vai ser interessante saber o que cada um concluiu dali, né? E eu acho que vão ter várias conclusões. Eu não quero dizer o que aconteceu, o motivo do suicídio, a identidade da paternidade daquele filho, quem é aquele destinatário dessa carta, inclusive a identidade do próprio narrador fica meio em aberto, tá? Então vou levar essa discussão aí esse debate vai ser levado para o fórum e eu vou ver o que o pessoal vai falar e acredito que vão surgir várias opiniões, porque esse livro ele é o tipo que deixa vários caminhos ali para você pensar. Acho legal acho que foi muito bem escolhido nesse sentido, porque livro assim é muito bom para debater, tá? Então, mais uma vez, obrigada a Denise e a Lua pela organização do fórum, tá? E é isso. Vamos lá discutir, que tá sendo muito legal, tá? Eu volto no próximo vídeo e para falar de outras leituras, tá bom? Até mais.